Boa noite, graça e paz, amados irmãos, amadas irmãs, que a partir desse exato momento passa a se conectar através da internet, da rede social, do nosso Facebook, para assistir a transmissão do nosso culto online. Hoje, dia de escola bíblica, dia da gente estudar mais um pouco a palavra de Deus. A gente continua a série de mensagens no livro de 1 João, capítulo 5. Hoje nós vamos encerrar esse livro, o último estudo referente ao livro de 1 João, capítulo 5. E hoje nós vamos estudar os dois últimos versículos. E eu convido você a participar dessa nossa live, assistindo, orando, prestando atenção aqui na aula de hoje. E convido você também que está aí assistindo o nosso culto online, que você possa copiar o link, tá certo? Envia aí para o grupo da igreja, envia aí para o seu amigo, para que outras pessoas também possam assistir o nosso culto de hoje, a nossa escola bíblica desta quinta-feira. Chegamos também já ao final do mês, Estamos no fim do mês de março, em breve no mês de abril. Nós temos aí algumas programações especiais para o mês de abril, no qual é o aniversário da igreja e também a minha posse como missionário. Vamos orar para que dê certo, para que a gente consiga realizar esse evento, orar pelo fim da pandemia, continuar insistindo nessa oração, nesse clamor, para que as coisas melhorem o mais rápido possível, no nome de Jesus. Eu vou iniciar, portanto, fazendo uma oração. Vou orar e, na sequência, o irmão Leandro vai trazer dois louvores, e aí eu retomo aqui para trazer o estudo bíblico dessa noite, tá bom? Então, aí no lugarzinho onde você está, curve a sua cabeça, se concentre e ore juntamente comigo nessa noite. Jesus, entramos agora, meu Pai, aqui em Tua presença, em oração, aqui no templo, os irmãos em casa, e colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nosso momento de dizer que o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós queremos glorificar, nós queremos adorar o Teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de adoração. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus mais forte, o mais poderoso. Não existe um Deus como o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que fez o ser humano, aquele que detém o domínio, o poder, o controle sobre tudo. Louvado seja o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Louvado seja o Deus no qual nós servimos com muita alegria. Pai, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, dos nossos erros, das nossas falhas, aquilo que nós temos feito que por acaso tem desagradado o Senhor, que o Senhor retire da nossa vida, que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente, para que a gente viva uma vida correta diante dos teus ensinamentos, diante daquilo que o Senhor nos ensinou e nos ensina hoje através da santa palavra, das suas escrituras, de Gênesis e Apocalipse. Senhor, nos dê, ó Pai, a ousadia, a coragem de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo, entendendo que ser discípulo significa negar a si mesmo e carregar a cruz, e que assim seja na minha vida e na vida dos irmãos que estão em casa. Eu peço, Deus, também por essa noite, por esse estudo, que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, para entender essa mensagem, e que essa palavra, Senhor, venha ser plantada em nossos corações, e venha nos edificar, venha nos fortalecer cada dia mais, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos carentes, nós somos pequenos, nós somos falhos, nós precisamos dos Teus cuidados, porque sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nós estamos totalmente perdidos. O Senhor é a nossa segurança, é a nossa torre forte, é a nossa fortaleza. Então, Senhor, nós precisamos de Ti, nós queremos da Tua presença, nós queremos estar próximo de Ti diariamente. Então, esteja conosco, Senhor, nos animando, nos ajudando diariamente a viver uma vida de intimidade para com o Senhor, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos de louvor, e você já pode, abrindo a sua Bíblia aí em casa, tá certo? 1 João,
capítulo 5, versículo 20 e 21. Os dois últimos versículos de 1 João, capítulo 5, a gente encerra a série de mensagens do livro de 1 João. Convido o Leandro, fique à vontade, Leandro, para trazer esse momento de louvor. Você quer que eu tire a Bíblia? Não, pode dar. Aqui está um pedacinho para fora aqui, não. Boa noite, irmãos. Graça e paz para todos. Vamos louvar. Deus está aqui nesse momento. Sua presença real no meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para me enviar teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras,
traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível.
Amém. Amém. Lindo louvor, né? Louvado aqui. Primeira canção, né? Tem uma frase da música, um trecho da música que diz: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. É verdade. O mundo, ele sempre quer nos fazer chorar, devido a tantos problemas que a humanidade enfrenta diariamente, né? Inclusive essa pandemia que tem afetando tantas pessoas e tem feito muitas pessoas chorar. Mas em Deus encontramos conforto, alívio e força. E aí nós conseguimos sorrir, mesmo em meio às dificuldades. Esse é o lado bom de servir a Cristo e ter a presença dele conosco. É porque quando vem as porradas, quando vem as lutas, quando vem as tribulações, quando vem as dificuldades, a gente ainda consegue sorrir, a gente ainda consegue descansar em Deus. E isso não tem dinheiro que pague nesse mundo. Não tem dinheiro que pague a sensação de paz e de alegria que nós conseguimos ter na presença de Deus, mesmo em meio a um temporal de problema, mesmo em meio a uma grande dificuldade, uma grande luta que nós passamos e enfrentamos em diversas áreas da nossa vida. Ainda assim, nós podemos descansar e sentir uma paz que o mundo não pode nos oferecer. A paz que o mundo não pode nos oferecer. E a canção também ainda fala do Deus do impossível, né? Que também esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Porque para Deus nada é impossível, diz a palavra do Senhor. Então, sempre há uma luz no fim do túnel, sempre há esperança para aqueles que confiam em Deus. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é. O nosso Deus, ele é todo poderoso, ele tem o poder de fazer qualquer milagre para transformar a nossa vida. Então não deixe de crer no Deus do impossível, no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que venceu a morte e o pecado e trouxe a vida eterna para todos nós, tá certo? Bom, gente, vamos refletir agora no nosso estudo dessa noite. O tema é a certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. Em 1 João capítulo 5, eu abordei várias certezas que o cristão deve ter. Resumindo aqui para vocês, né, de que certezas tanto eu falei. Eu falei sobre a certeza que nós pertencemos à família de Deus. Do versículo 1 ao versículo 5 do livro de 1 João capítulo 5, que é o livro que a gente está estudando e vai encerrar hoje. Do versículo 1 ao versículo 5 eu falei que nós pertencemos à família de Deus. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo. Nós agora somos uma nova criatura. Então a gente muda, né, de família. A gente passa a fazer parte da família de Deus, porque existe a família do diabo e existe a família de Deus. E aquele que confessa Jesus como único e suficiente Salvador é salvo, ele nasceu de novo, é uma nova criatura. Essa pessoa agora faz parte da família de Deus. Então é uma das certezas que eu comecei pregando. Aí falei sobre a certeza de que Jesus Cristo é Deus, do versículo 6 ao versículo 10. Eu falei sobre a certeza que Jesus Cristo é Deus. Por que nós temos que ter essa certeza? Porque muitas pessoas acreditam que Jesus não é Deus. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi apenas um bom homem, que ele foi um profeta. Tem algumas seitas, né, algumas religiões que inclusive dizem que Jesus não é Deus, que a salvação não está nele. E existem muitos também que não acreditam em Deus, que não acreditam em Jesus. Então o crente, ele precisa ter certeza, tá certo? Que Jesus, ele é Deus, ele foi homem, mas que também
ele é Deus. Então é homem e divino ao mesmo tempo. Ele veio à terra, ele padeceu das mesmas necessidades que nós padecemos, sentiu sede, sentiu fome, um homem com sentimentos, tinha sangue, tinha ferida, enfim, foi humilhado. Tudo que aconteceu com Jesus homem, né? E ele também é o Jesus divino, é o Filho de Deus, ele é Deus. Nós também falamos sobre a certeza de que aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Isso aí eu falei do versículo 11 ao versículo 13. Todas as pessoas que creem em Jesus têm a vida eterna. Meu amado irmão, uma vez salvo, sempre salvo. Entenda isso. Uma vez salvo, sempre salvo. Algumas igrejas vão dizer que não, que você perde a salvação. Não creio assim. Nós não perdemos a salvação. A gente pode até se desviar, pode se afastar, mas a salvação não se perde. Uma vez a gente conquistou a salvação, a gente tem ela para sempre. Então, tá certo? A gente não perde a salvação. E quando a gente partir daqui para se encontrar com o Senhor, nós viveremos eternamente com Ele. Então nós temos que crer, certo? Que Cristo tem a vida eterna, que a vida eterna está somente em Jesus, através de Jesus. Outra certeza que eu falei é no versículo 14 e 15, eu falei sobre a certeza das respostas às nossas orações. Nós temos que ter certeza que Jesus escuta nossas orações, porque o Deus a quem servimos não é um Deus mudo, surdo, melhor falando. O Deus que nós servimos não é um Deus surdo, Ele é um Deus que escuta. Ele é um Deus que está vivo, que está aqui nesse exato momento comigo aqui, está com você na sua casa. E eu falei sobre as formas corretas de a gente orar. Eu falei que existe muita gente que a oração não passa do teto. Por quê? Porque ora da forma errada. E aí eu expliquei como nós devemos orar da maneira correta para que Deus escuta nossas orações. Eu também falei sobre a certeza de que os crentes não vivem na prática do pecado. Está no versículo 18 e versículo 19. Os crentes não vivem na prática do pecado. Eu e você pecamos, mas nós não vivemos na prática. O pecado tem que ser algo mesmo acidental na vida de um cristão, na vida de um crente, na vida de um discípulo de Jesus. Nós não podemos viver na prática do pecado. Por quê? Porque agora, aí eu volto lá para os primeiros pontos. A gente pertence à família de Deus. A gente nasceu de novo. A gente agora é uma nova criatura. Então aqueles comportamentos que eu tinha do mundo, da minha vida antiga, agora eu não tenho mais. Então se eu mentia, agora eu não vou mais mentir. Se eu fumava, agora eu não vou mais fumar. Então se eu era envolvido em algum vício, seja ele qual for, seja qual for o pecado que você vivia na prática, depois que você entregou a vida a Jesus, esse pecado já não está em você. Por quê? Você agora, através de Jesus, venceu o pecado, né? Deus nos ajuda, Deus nos dá força para que a gente possa se livrar do pecado. Jesus venceu a morte e venceu o pecado lá na cruz, tá certo? Jesus venceu. Então os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Outra certeza que eu preguei, ou melhor, que eu vou pregar hoje, é a certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. É o versículo 20 e o versículo 21, é o que a gente vai ler e encerrar esse capítulo aqui e também encerrar o livro de 1 João, tá certo? Hoje nós finalizamos a série de estudo de 1 João. Depois de 1 João, nós vamos ter 2 João e 3 João. São livros curtos, né? Curtinho, de uma páginazinha você lê. Você tem uma ideia aqui, ó. O livro de 2 João só tem 13 versículos, certo? Só tem 13 versículos. E o livro de 3 João só tem 15 versículos. E a gente vai dar continuidade, né? Depois que encerrar aqui o livro de 1 João, a missionária Raíla vai estar pregando para vocês o livro de 2 João, até a gente chegar em 3 João. Mas o livro de 1 João, a gente encerra hoje aqui, nessa noite. Então vamos para a certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. Vamos aprender isso nessa noite? Vamos ler comigo. Abra a sua Bíblia, você que chegou aí atrasado,
na live, está chegando agora, não sabe qual é o texto que a gente está lendo, é 1 João, capítulo 5, versículo 20 e 21. 1 João, capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí versículo 21, o último versículo do livro diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O último versículo diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, nós vamos fazer aqui um estudo desses dois versículos e trazer aplicações para a nossa vida nessa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Queremos que o Senhor fale conosco através desses versículos da Tua santa e maravilhosa palavra. Ó Pai, nos dá entendimento, compreensão da Tua palavra, para que a gente possa colocá-la em prática na nossa vida. Esteja me usando, Senhor, nessa noite. Que o Senhor coloque as palavras corretas em minha boca. Que o Espírito Santo de Deus esteja agindo em minha vida para que eu pregue aquilo que é verdadeiro, sem heresias, sem mentiras, mas que seja a palavra do Senhor de forma genuína sendo ministrada nessa noite, para que o Teu nome seja glorificado. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos então ler aqui novamente o versículo 20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meus amados irmãos, baseado nesse texto, eu quero falar para vocês o seguinte. João conclui, essa carta, essa epístola, fazendo duas declarações muito fortes. As duas declarações que o texto fala aqui, ele vem reafirmar a veracidade de Jesus, alertando para o engano dos ídolos. Nesse último texto aqui, ele vai enfatizar, a verdade que Jesus é Deus, que Jesus é o verdadeiro Deus, como também ele vai falar aqui sobre a gente ficar alerta, tomar cuidado com os falsos ídolos. Lembrando que nessa carta, nesse livro, João está sempre ali combatendo também os falsos profetas, aqueles que estavam trazendo ideias erradas sobre quem é Jesus, aqueles que estavam querendo perturbar a mente de muitas pessoas, colocar dúvidas, nos cristãos. Então, é muito interessante o livro de 1 João. Foi maravilhoso esse estudo. Mas aqui nesse primeiro versículo a gente vê isso. E eu quero abordar três coisas importantes que a gente vai aprender aqui nesse versículo. A primeira, em primeiro lugar, é que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. O crente precisa ter certeza que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. João, ele contrapõe o Jesus divino humano com o falso Cristo do gnosticismo. Ele refuta o falso evangelho com o verdadeiro evangelho. O Cristo que João está anunciando aqui nesse livro é o Cristo verdadeiro. E o Cristo que o gnosticismo prega é o Cristo falso. Então, em primeiro lugar, aqui Jesus é o verdadeiro Deus. O primeiro ponto dessa noite que a gente precisa entender é que Jesus, ele é o verdadeiro Deus. E por que João enfatiza tanto isso? Exatamente porque os gnósticos, os falsos líderes, os falsos profetas, estavam falando de um Deus que não era esse Deus, que não era o Deus bíblico, mas sim um Deus cheio de ideologias, um Deus cheio de ideias que vão contrário ao ensinamento das Escrituras, vão contrário àquilo que Jesus ensinou, tá certo? Então, muitas pessoas hoje, inclusive, formam o seu próprio Deus, não querem seguir o Deus da Bíblia,
Por que muitas pessoas não querem seguir o Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia, o Deus bíblico, o Jesus aqui, ele vai dizer: olha, bem-aventurado será vocês quando vocês forem perseguidos, insultados, envergonhados, maltratados. Jesus diz que é bem-aventurado aquele que for perseguido, insultado. Meu irmão, e quem é que quer ser perseguido e quem é que quer ser insultado por ser cristão? Muitas pessoas não querem. Então, não, rapaz, eu não vou servir esse Deus não, porque esse Deus aí vai fazer, se eu começar a servir a esse Deus bíblico, se eu começar a servir esse Deus aqui que João está falando, eu vou ter problemas. Porque as coisas que esse Deus me pede são coisas absurdas, né? O pessoal do mundo pensa assim, né? É tanto que essa ideia, né? Quem é jovem, você vai perder a sua juventude na igreja. Ei, jovem, aproveita a farra, aproveita as festas, aproveita as drogas, meu irmão, vamos curtir a vida. Você está perdendo tempo na igreja. Olha, você indo para uma festa, você se drogando, você fazendo tendo acesso a pornografia, sexo antes do casamento, você faz essas coisas. Sabe, Deus é amor, Deus não vai te julgar. Toda forma de amor é válida. Note, as pessoas do mundo praticam suas iniquidades, pecam contra o Senhor e abrem a boca para dizer que o Senhor permite tudo isso porque o Senhor ama. E o amor de Deus é tão grande que esses erros que a gente comete, esses pecados, não vai ser levado em conta, mas vai ser, meus amados irmãos. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que a gente fez. A gente vai prestar contas. Então, o mundo, ele cria um Deus. E hoje, existem vários deuses criados, né? Inclusive, na política, né? Existe o Deus da direita e o Deus da esquerda. Porque eles alinham a palavra de Deus, alinham a Bíblia segundo as suas ideologias políticas. E aí vão montando o seu próprio Deus. E muitos crentes têm caído nessa. Não, eu vou ler aqui a Bíblia, né, mas eu vou interpretar da forma que eu quero. Meu irmão, não é da forma que você quer. As coisas não funcionam bem assim. A palavra de Deus, ela tem aqui preceitos, ensinamentos, instruções, que essas instruções não podem ser adaptadas assim às suas vontades. Então, a gente precisa ter certeza que Jesus, ele é o verdadeiro Deus, mas é o Jesus bíblico. É o Jesus bíblico. Certo? Então, muita gente não gostam desse Jesus, porque é um Jesus que diz que você tem que se humilhar. O Jesus bíblico diz que você tem que perdoar. O Jesus bíblico diz que você tem que orar pelos seus inimigos. E quem é que quer fazer isso? Quem é que quer orar? Quem é que ama seus inimigos? Não é um sacrifício grande? Não é fácil pedir perdão. Quantas pessoas têm o seu ego, têm o seu egoísmo, né, ardendo dentro de si e não quer deixar essa forma de comportamento, porque para ela está confortável viver assim. Meu irmão, viver o evangelho é viver de forma desconfortável com relação ao mundo. Sabia disso? Viver o evangelho de Jesus, o Jesus bíblico, é um pouco desconfortável com relação, porque a gente vai ser confrontado com as vontades, nossas vontades e desejos, a gente vai negar. Inclusive, o Jesus bíblico ele diz: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quer ser seguidor de Jesus? Negue-se a si mesmo. Quem é que quer se negar a si mesmo hoje? Então, meus amados irmãos, tomem cuidado com Jesus ou com um Deus que as pessoas estão criando, porque tem muito crente dentro das nossas igrejas criando deuses conforme o seu pensamento, conforme a sua forma de ver. Não, eu acho aquilo, eu acho que Deus não vai me
ficar com raiva se eu fizer isso, eu acho que tem que ser assim, eu acho que Deus ele tem que ser obrigado a ouvir minhas orações, ou melhor, a fazer tudo o que eu peço em minhas orações. Eu acho que Deus tem que me aceitar assim, porque Deus é amor, então é o meu jeito de ser, eu sou explosivo, eu não tenho paciência, mas eu sou crente, eu sou de Deus, meu irmão. Esse Deus aí não é o Deus bíblico, não. O Deus bíblico, ele faz a gente nascer de novo, ser uma nova criatura, como eu falei. Os comportamentos pecaminosos vão embora. Eu já não vivo na prática do pecado, agora eu vivo uma vida de santidade, buscando acertar todos os dias para agradar e glorificar o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Cristo é o verdadeiro Deus e ele deve ser adorado. Que Cristo é o seu, que Jesus é o seu. Será que o Jesus que você adora, o Jesus que você tem na sua mente é o Jesus bíblico? É o Jesus que João está apresentando aqui nessa carta? Ou o Jesus que você está servindo? É um Jesus segundo as suas vontades, segundo as suas ideologias, segundo os seus pensamentos, sem se importar com o que a Bíblia diz. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Isso é muito perigoso. É por isso que no fim do versículo, no versículo 21, ele vai dizer: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Se guarde dos ídolos. Tem muita gente fazendo ídolos. Ídolos. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas o seu Deus não é o Deus que é pregado aqui, não é o Deus do evangelho verdadeiro. Precisamos ter bastante cuidado com isso. Então esse é o primeiro ponto dessa mensagem dessa noite. Jesus é o verdadeiro Deus. O Cristo que João está anunciando aqui é o Cristo verdadeiro. E o Cristo que o gnosticismo prega aqui, ele é um Cristo falso. É um Cristo falso. Segundo lugar, sobre o tema de hoje, que é a certeza que Jesus é o verdadeiro Deus. Segundo lugar é que Jesus, ele é a essência da vida eterna, né? A parte B do versículo 20 diz assim: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna, meus amados irmãos, eu também falei sobre essa certeza na pregação passada. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. A vida eterna é Jesus, ele é o conteúdo, ele é a essência, ele é o núcleo da vida eterna. Jesus, ele é a essência, ele é o núcleo da vida eterna. É isso. E João, ele traz novamente isso. Eu preguei isso aqui alguns capítulos atrás, versículo atrás, falando sobre a vida eterna, e ele enfatiza novamente. É como João quisesse aqui ficar repetindo, que é para ver se entra na mente do povo, né? A gente às vezes repete muito um assunto, mas é para fazer com que os irmãos decorem, memorizem, não se esqueçam, porque a nossa mente é muito falha, né? Isso é até uma forma didática. A gente está sempre repetindo algumas palavras para decorar, repetindo algumas coisas para ficar mais fixa na nossa mente, para a gente não esquecer. Então João aqui nesse versículo, ele vai abordar isso novamente. Ele vai dizer que Jesus, ele é o conteúdo, ele é a essência, ele é o núcleo da vida eterna. Em Jesus nós temos a vida eterna. E eu falei que a vida eterna nós já temos. Não é no futuro, não. No futuro nós teremos a vida eterna, mas de forma plena, né? Na sua plenitude. Mas hoje nós já temos a vida eterna, porque nós já somos salvos, já temos Jesus em nossa vida. Em terceiro lugar, o versículo 21, ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E nesse versículo, eu vejo em terceiro lugar que João, ele está falando aqui que os ídolos é a essência do engano. Se Jesus é a essência da verdade, se Jesus é a essência da vida eterna, os ídolos são a essência do engano. O fato de sermos guardados por Jesus não nos isenta da responsabilidade de nos guardarmos. A palavra grega usada aqui no capítulo 21, ou melhor, no capítulo 5, versículo 21, pelo apóstolo João,
A palavra é teirim, que significa vigiar. Então, quando ele diz guardai-vos aqui, ele está dizendo vigiar, para a gente se vigiar contra os ídolos. O fato de eu ser cristão, certo? O fato de eu ser cristão não me isenta de que eu não seja enganado. Se a gente der brecha, se a gente baixar a guarda, se a gente não vigiar, a gente vai ser enganado, vai ser enrolado, a nossa mente vai ficar confusa. E aí, irmão, para desfazer essa confusão, vai ser outra batalha, outra luta. A confusão vai ser desfeita? Vai. Por quê? Porque Deus é poderoso, que Deus tem misericórdia da gente. Mas evitem, tome cuidado, para que vocês não sejam enganados pelos desejos maus desse mundo, pelos falsos ídolos. Então, meus amados irmãos, na verdade o que João está dizendo aqui é: não abandone o real pelo ilusório. Não abandone o real, que é Jesus, a verdade, a palavra de Deus, por algo ilusório. Todos os substitutos de Deus são ídolos, e deles o crente deve se guardar e ser vigilante. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus é ídolo, e a gente tem que se guardar desses ídolos. Então, João ele está escrevendo essa carta para que os crentes que vivem ali na Ásia Menor, certo? Esse contexto aqui onde foi escrito foi na Ásia Menor, e inclusive na cidade de Éfeso. E aqui eu vou explicar um pouco sobre essa cidade. Eu até também já preguei no livro de Apocalipse sobre essa cidade. Mas Éfeso, quem era a cidade de Éfeso? Era a cidade que era a capital da Ásia Menor, né? É uma cidade de muitos deuses. Ali ficava o templo da deusa Diana, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso era o centro do culto pagão. Então veja o contexto aqui que o apóstolo João ele prega. O contexto aqui é esse: uma cidade grande, onde tinha um templo dedicado a uma deusa, que era a deusa Diana, mas inclusive esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E essa cidade é o centro da adoração ao culto pagão. Inclusive lá em Éfeso, meus amados irmãos, também era conhecido como a cidade da magia e da feitiçaria. Pense numa cidade para ter magia e feitiçaria, era a cidade de Éfeso. Era um contexto assim muito complicado de se viver naquela hora. Então, toda forma de seita e ocultismo, elas sempre se agravavam ali naquela cidade, né? Inclusive a astrologia também florescia por lá. Lá tinha encantamentos, exorcismo, muita mística nas religiões. Lá também foi o lugar onde Domiciano exigiu o culto a César, né? Em Éfeso, até a sua morte, ali por volta de 96 depois de Cristo. Lá Domiciano exigiu o culto a César, o pessoal tinha que cultuar a César. Os deuses da falsa religião, né? Lá tinha um deus para cada coisa. Tinha um deus, né, da sensualidade, da magia negra. Lá também existia essa questão da segurança política, da segurança econômica. Eram muitos ídolos tentadores naquele contexto no qual João escreveu essa carta. Meus amados irmãos, mas será que hoje a gente não tem esses ídolos? A gente pode não ter aqui em Timbaúba o templo à deusa Diana. A gente não pode ter aqui em Timbaúba um deus, né, do sexo, um templo específico para isso. Mas os mesmos ídolos ainda continuam atuando hoje. O ídolo do dinheiro, da segurança, do prazer, das pessoas, da nossa carreira, todas essas coisas podem ser ídolos, certo? Todas essas coisas podem ser ídolos. Às vezes a gente faz da nossa carreira profissional um ídolo, porque a gente adora tanto a nossa carreira, que a gente esquece família, a gente esquece igreja. Às vezes o seu ídolo jovem é o seu namorado, é a sua namorada, é o seu esposo, a sua esposa. Às vezes o seu ídolo é os seus estudos, né? Você estuda tanto e não se dedica para orar, jejuar, evangelizar,
ler a Bíblia. E note, eu não estou dizendo que você vai deixar de estudar pelas caridades. Eu não estou dizendo que você não vai dar atenção à sua namorada, ao seu namorado, esposa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa tomar cuidado que essas coisas não tomem o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é considerado ídolo. Então por isso eu digo que a carreira profissional, o dinheiro, tantas outras coisas podem se tornarem deuses, verdadeiros templos grandiosos. Pode ser uma das 7 maravilhas do pecado habitando dentro de nós. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Isso não pode acontecer. Então tome cuidado para que você não coloque coisas acima de Deus na sua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Nós precisamos nos dedicar para cada dia mais ter intimidade com o nosso Deus. Então João, ele aqui exorta os crentes que estão no verdadeiro e que têm a verdade da vida eterna para que eles se guardem dos ídolos. É isso que o versículo 21 está querendo dizer. Filhinho, se guarde dos ídolos. Filhinho, se guarde. Filhinhos, vigie para que essas coisas todas que eu falei agora há pouco para vocês não roubem o lugar de Deus na sua vida. Tenham convicção que Jesus é o verdadeiro Deus e que você deve viver de acordo com a vontade desse verdadeiro Deus. Então, meus amados irmãos, é essa palavra, é esse estudo que a gente faz agora, que a gente se dá por encerrado nessa noite, trazendo aqui todas essas certezas que eu e você precisamos ter com relação a Cristo. E eu vou repetir para encerrar o resumão do capítulo 5. A primeira certeza que nós precisamos ter enquanto cristão é que nós pertencemos à família de Deus. A segunda certeza é que Jesus Cristo é Deus. A terceira certeza é que aqueles que creem em Cristo, ele tem a vida eterna. A quarta certeza é que Deus, ele dá resposta às nossas orações porque ele nos ouve quando nós oramos de forma correta. A quinta certeza é que os crentes não vivem na prática do pecado. Eu agora nasci de novo, agora eu sou uma nova criatura. E a sexta certeza e última dessa noite, que eu quero trazer para vocês, que foi essa que eu trouxe para vocês na verdade, é a certeza de que Jesus é o verdadeiro Deus. Existem muitos deuses sendo criados por aí. Talvez você mesmo esteja criando um Deus, que não é o Deus que João prega, que não é o Deus da Bíblia. Por isso ele diz, encerra essa carta dizendo: filhinhos, se guardem, vigiem, tomem cuidado, para que essas coisas não tomem o lugar de Deus, não roubem o lugar de Deus na vida de vocês. Então, meus amados irmãos, encerramos aqui a série de mensagens do livro de 1 João, encerrando hoje com o capítulo 5. A partir de domingo, esse próximo domingo agora, nós daremos continuidade, agora indo para 2 João, o livro de 2 João, tá certo? E tem até o livro de 3 João. Depois dessa série de mensagens, a gente vai estar estudando outro livro, e aí em breve a gente traz para vocês que livro será esse que a gente vai estudar, tá certo? Eu vou deixar aqui o suspense para que os irmãos fiquem curiosos, tá certo? Então em breve eu revelo aí o próximo livro que a gente vai estudar. Eu aprendi muito, foi maravilhoso estudar a primeira carta de João. Foi algo fantástico, maravilhoso. Você perdeu? Pega lá no YouTube, o nosso irmão Leandro está sempre lá postando as nossas pregações, nossos estudos lá no nosso canal do YouTube, que você também pode se inscrever, tá certo? A PIB de Timbaúba, procura lá, PIB de Timbaúba, nosso canal no YouTube, ou aqui mesmo no Facebook, você vai passando aí, arrastando o feed de notícias, de postagens, né? E você vai encontrar as mensagens mais antigas e assista todas essas mensagens, porque elas vão muito te ajudar a você crescer na fé, a não ser enganado. Essas mensagens com certeza vão estar trazendo muita coisa de Deus maravilhosa para somar na sua vida, tá bom? Então, meus amados irmãos, eu vou encerrar agora esse estudo e nesse exato momento trazer aqui alguns avisos comunicados, na verdade só reforçando que dia
10 de abril, vai cair num sábado, dia 10 de abril, está marcado o aniversário da nossa igreja e a posse do novo missionário, que no caso sou eu, certo? Então, dia 10 de abril, às 7 horas da noite, local, Casa de Cultura Elino Julião, o preletor será o pastor Silvio. Wilke, mas esse evento vai acontecer mesmo? Está tendo esses decretos, essas coisas? Meus amados irmãos, vamos aguardar, né? Se não houver a prorrogação do decreto, dia 10 de abril, a gente estará realizando o aniversário. Caso Deus queira que não, oro para que não, eu oro para que as coisas melhorem, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus do impossível. A gente cantou aqui, né? E a gente aprendeu nessa série de mensagens, na parte que eu falei sobre a oração, que a gente tem que crer, não pode duvidar. Se a gente orar duvidando, Deus já não escuta. A gente tem que crer. Então a minha oração, e eu creio que Deus Ele há, no nome do Senhor Jesus Cristo, de fazer com que essa pandemia ela caia, né? Os índices baixem, a gente consiga aos poucos, de forma gradativa, voltar à normalidade. Mas Deus está no controle, Ele é que sabe de tudo, Ele é quem governa, Ele é quem decide, Ele é quem... Vai ser no tempo que Deus quiser. Pelos nossos planos, dia 10 de abril, certo? Se Deus permitir, a gente faz dia 10 de abril. Caso não seja possível, não tem problema, a gente vai prorrogando, adiando, né, colocando aí para outra data mais na frente. Mas vamos orar com fé, vamos pedir a Deus, clamar a Deus pelo fim desta pandemia, para que as coisas melhorem e assim a gente consiga voltar às nossas atividades de forma gradativa, para que a gente possa realizar as atividades presenciais aqui no nosso templo e para que todo mundo possa ter a sua rotina, né, recuperada novamente, de volta no nome do Senhor Jesus, tá certo? Algum outro aviso? Acredito que não, são esses. Os PGMs, alguns retornaram, o outro não, mas a gente em breve vai estar sentando com a liderança, né? A gente vai estar fazendo uma capacitação com os líderes de PGM. Infelizmente veio mesmo no período da pandemia desse decreto. A gente já estava se organizando, os grupos, tudo bem direitinho para dar início, mas a gente já fez esses grupos. Inclusive eu incentivo os líderes aí, vocês já podem iniciar os PGMs, né? Você que não iniciou, você já pode iniciar, faz lá um grupinho no WhatsApp, coloca as pessoas nesse grupo, marca um dia e um horário que não seja um dia que tenha programação aqui na igreja e faz esse encontro virtual, tá certo? Para que a gente possa estar, de alguma forma, tendo esse encontro e não ficar esse tempo todo sem estar se encontrando, tá certo? Mesmo que seja de forma virtual, é importante. Então, líderes de PGM, né? Você já pode entrar em contato com o seu grupo, marcar um dia e um horário e fazer a reunião de oração e de estudo da palavra através dos PGMs, tá bom? No demais era isso, eu vou encerrar agora orando. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para essa noite, para o restante da semana, na verdade para o fim de semana, né, que já vai começar amanhã, que Deus possa nos ajudar, no nome de Jesus. Deus, nós oramos agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por esta palavra, por esse estudo do livro de 1 João. Quantas verdades foram ditas, quantos alertas também foram falados aqui. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a nos guardarmos, ó Deus, dos ídolos. Os ídolos a todo momento tentam tomar o espaço de Deus na nossa vida, mas nós, ó Pai, repreendemos. Nós não queremos, meu Pai, colocar outras prioridades na nossa vida acima do Senhor. O Senhor tem que ser a prioridade número 1. O Senhor deve ser exaltado, adorado na nossa vida, de forma, ó Pai, que fique óbvio que o Senhor está em primeiro lugar. E todas as outras coisas, meu Pai, que elas venham depois. Que o Senhor nos ajude a ter esse pensamento e esse foco na prática na nossa vida. Que não seja apenas na teoria, em palavras faladas, mas que na prática eu tenha Deus como primeiro lugar na minha vida. E tudo aquilo que vem para me atrapalhar, tudo aquilo que vem para tentar roubar o lugar de Deus na minha vida, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e me livre e me guarde, e me dê forças para fugir, meu Pai, do pecado, fugir das tentações, fugir, ó Pai, dos ensinamentos falsos. Eu quero distância, Senhor. Ilumina a minha mente, para que eu possa, meu Pai, saber aquilo que é verdade e o que não é, aquilo que é de Deus e o que não é. O Senhor, aqui nesse versículo também fala que o Senhor dá entendimento, o Senhor dá sabedoria para o teu povo, meu Pai, discernir o que é verdade e o que não é. Então que o Senhor derrame cada dia mais entendimento, compreensão, sabedoria na nossa mente, para que a gente não seja enganado e para que a gente não crie outro Deus sem ser o Deus da Bíblia. O Deus bíblico, o Jesus bíblico é esse que nós queremos servir, adorar e exaltar todos os dias. E tudo aquilo que for contrário a isso, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, Deus, porque nós estamos pequenos. Tem misericórdia de nós. Ó Deus, eu continuo orando pelo fim da pandemia. Eu clamo, ó Deus, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia da humanidade, para que esses índices caiam drasticamente, os índices de infectados, de morte, eles possam cair drasticamente. Eu oro pelos profissionais de saúde, que o Senhor continue guardando, que o Senhor abençoe os cientistas que estão estudando medicamentos, vacinas, que o Senhor ilumine a mente, dê inteligência, para que eles possam desenvolver algo mais eficaz para combater esse vírus. Eu oro por aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor traga cura, restauração de saúde. Eu oro, Senhor, por aqueles que perderam alguém, que o Senhor console os corações. Ó Deus, eu oro pelos trabalhadores que estão impedidos de trabalhar, que o Senhor traga o sustento, que o Senhor nos use para estender as nossas mãos para ajudar essas pessoas. Ó Pai, eu oro pelos crentes, pelo povo de Deus que está em casa nesse exato momento, que gostaria de estar aqui presencialmente, adorando o Senhor em coletividade juntamente com os irmãos. Que o Senhor também renove as forças, que o Senhor os guarde, Senhor, de todo mal. Cuida da tua igreja, Senhor, cuida do teu povo. Ó Deus, eu oro pelos líderes, pelos pastores, missionários. Eu oro, Senhor, pelo nosso país, que a tua vontade seja feita na nossa vida, Senhor. No nome de Jesus eu oro crendo, oro com fé, confiando que o Senhor é Deus, e que o Senhor é o verdadeiro Deus, e que em Ti está a vida eterna, que o Senhor escuta nossas orações. E assim eu entrego no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, tenham a todos uma ótima noite, um bom descanso e até a nossa próxima atividade, domingo, 5:30 da tarde.